Olá, caros alunos da Faculdade Trilógica. E nós estávamos justamente aqui conversando com os professores a evolução que esse trabalho está tendo, com muita satisfação, vendo quantas pessoas estão sendo beneficiadas, quantas pessoas estão começando a entender o que é trilogia, nunca tiveram contato com isso, a resposta é maravilhosa. Então, o que o ser humano sente diante do bem e da felicidade, né? Nos grupos de terapia, principalmente, lembrando aqui nós, entre nós, um grupo de terapia que foi realizado ontem com o Dr. Kepp, e que ficou claro para muitos, né, que o ser humano tem sim dentro de si um inimigo. E esse inimigo, ele está aliado aos outros inimigos, né? Mas nós temos como um tipo de uma queda da psicogenética, um tipo de pecado original, nós temos, e todos têm um inimigo no interior. Só que, e esse inimigo faz o ser humano se sentir muito mal, faz ele fazer coisas assim, cometer desatinos, porque esse inimigo não aguenta o bem, não aguenta ser feliz. Eu me lembro que quando eu escrevi esse livro, As Mulheres no Divã, eu tinha isso já claro na mente, que as mulheres não aguentam a felicidade e que eu queria convidar naquela época já as mulheres que não aceitam uma vida infeliz, querendo entender por que a mulher é infeliz e como fazer para ser feliz. E esse caminho de chegar na felicidade é um caminho da trilogia analítica, dessa ciência que não descarta a metafísica, a teologia, a filosofia, né, a própria razão, não descarta nada. Essa ciência, ela foi feita para trazer a felicidade de volta para o ser humano. Então, aqueles que são céticos, que são descrentes, que gostam, têm prazer, uma corrupção de viver a doença, o mal, né? Esses estão escolhendo e vão escolher daqui para frente. Então, aqueles que querem subir, como Kepp coloca no livro, a glorificação, que estão dispostos a conscientizar esse mal interno, para então, através dessa conscientização, subirem na vibração e irem aguentando cada vez mais, até participar dessa glória divina. Esse é o nosso trabalho. E a gente vê pessoas que já estão na trilogia analítica trabalhando com isso e estão nesse caminho de ascensão. E alguns já participando dessa glorificação, junto com Deus, com o ser divino. Isso não foi o que Cristo nos prometeu? E que esse reino divino estaria no nosso interior? Pois bem, agora nós entramos lá no nosso interior para ver o caminho das pedras, descobrir o que está errado lá dentro, para que a gente possa descobrir esse interior maravilhoso que está lá e que é ligado à maravilha de Deus. Acho que tem muita gente no mundo querendo isso, viu? Deus, o próprio Espírito Santo, está preparando a humanidade para isso, né? E eu fico, assim, muito satisfeita e noto que isso exige muita responsabilidade de todos os seres humanos que ficam sabendo disso, né? E nisso também Cristo já falava, né? Rodrigo, professor Rodrigo, bom dia a todos. Bom dia a todos. Cristo já dizia isso, né? Que se a pessoa sabe, fica sabendo, ela se torna responsável por aquilo que ela ficou sabendo. Então, nós estamos já sabendo coisas demais para voltar atrás. E vocês também. Então, a que custo uma pessoa paga para esconder tudo isso que ela aprendeu aqui? Não é brincadeira, não. Então, eu queria dizer um excelente dia para vocês e vamos prosseguir nos nossos estudos sobre a justiça divina. É uma disciplina do curso de teologia
e que também os nossos alunos da educação continuada estão participando. Com a palavra, o professor Rodrigo. Bom dia a todos. Estou aqui refletindo sobre isso tudo que está falando, né? Nós estamos falando sobre a era de Deus Filho. E aí a humanidade, né, como a gente já sabe, não quis essa felicidade, né? Interessante isso. E me parece, então, que a felicidade está atrelada à próxima fase que nós vamos estudar depois dessa, que é a era de Deus Espírito, né? Que é a era da estética, da consciência, e para mim parece que também vai ser a era da parousia, vai ser também a verdadeira era da felicidade, né? Então surgiu isso aqui, né? Com a nossa conversa hoje de manhã. Então, gente, vamos voltar aqui. Vou voltar 2 slides que nós já fizemos a semana passada para poder voltar ao raciocínio, né, correto que nós já havíamos interrompido. Então, nós vamos recuperar esse raciocínio. Então, aqui nesse slide, nós estamos vendo a representação gráfica da razão perfeita de Cristo, né? Lembra que a gente estava estudando sobre o caso da mulher adúltera, né? Então, esse gráfico aqui que nós vamos ver é como nós entendemos, nós vemos, sob a luz da trilogia analítica, né? E a teologia, a filosofia, e também a questão da estética, como que é a razão, né? A razão cristã de Cristo. Então ali nós temos o amor, a razão e a ação virtuosa justa. E a doutora gostaria de ler ali? Ou alguém lê? Sim, senhor professor. A mãe. Deus, mas aqui é professor. Deus é formado pela ação do amor e verbo, que é o espírito, isto é, movimento e ação. Se não fosse assim, não haveria criação, que é semelhante a ele, ato de amor e verdade. Quanto mais parado for o ser humano, menos criatura se torna, porque rejeitou a sua essência. É por esse motivo que o homem é o que ele realiza de bom e correto, e não o que ele pensa ou sente. Não pode haver amor sem ação, assim como não pode haver verdade sem ação, ou uma ação real sem ser verdadeira e amável. Não se fala que a vida é movimento? E hoje Kepp fala, não se fala e não se fala. Só aqui que se fala. A vida é vibração. E que traz o movimento. Que nós chamamos de ato puro, né? A essência do ser humano é o ato puro, né? Então, é sem a vibração, que ao mesmo tempo ligada ao amor e à razão, né? Esse movimento trino, que está bem aí especificado, é a verdadeira razão de Cristo, né? Então, aí nós entendemos o que o nosso grupo do Sejur vem trabalhando, que a gente está denominando de trialética, né? Que é o que o Dr. Kepp fala, que é todo o trabalho da trilogia, né? É a unificação desses 3 elementos, né? O elemento do amor, o elemento da razão e o elemento da ação virtuosa, que é justa, né? Esses elementos, eles têm que estar juntos, ligados, né? Então vamos para o próximo slide. Então, desta forma, na era de Deus Filho, pode-se dizer que a lei divina está baseada na razão pura, ligada ao amor e à ação virtuosa no bem,
E aqui nós temos, né, uma referência a Bion, né, um psicanalista inglês, que é a seguinte: verdade sem amor é crueldade e amor sem verdade é hipocrisia. Então aqui de novo, na era de Deus Filho, a razão pura, que é a verdadeira razão, está ligada ao amor e também à ação. Ação virtuosa, a verdadeira ação, né? Rodrigo, aqui eu gostaria então de fazer um lembrete da importância da ciência psicanalítica, que só chegou no mundo agora, porque agora é o tempo de se estudar o interior do ser humano. E esse Wilfred Bion foi um psicanalista inglês que Kepp apreciou muito quando ele estava fazendo, vamos dizer assim, construindo a sua própria escola de psicanálise. Ele se baseou muito em alguns autores, né? E Bion foi cliente da Melanie Klein. Então, ele seguia já um pensamento bem profundo. Só que o Bion, ele deu para a psicanálise uma conotação de uma liberdade muito maior. Se desprendeu de certos dogmas psicanalíticos e dizia o seguinte: o que cura é a verdade. Então, não é uma questão de saber um determinado trauma aqui ou ali, ou um complexo de Édipo, ou questões sexuais. O que cura é a verdade. E isso Bion falava, hein? Então, esse inglês, ele deu a Kepp uma liberdade muito grande, uma confiança de que ele, seguindo o caminho que ele estava seguindo, que inclusive é um caminho de Cristo, ele estava no caminho certo. E que é pura ciência, e Bion não era religioso. Mas é muito mais cristão do que a grande maioria dos cristãos. Né? Então, por favor. Não, é só complementando, né? Cristo disse isso, Bion disse isso, né? Sobre a verdade, que a verdade cura. Então a gente pode usar o mesmo pensamento com relação ao direito. Então, o que é que vai trazer a justiça? Né? Qual elemento? É a verdade. E para ter a verdade, nós temos que ter essa verdade trina, né? Cristo também ensinou ser Ele o único caminho para chegar ao Pai. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então aí ele fala em 3 elementos: caminho, verdade e vida, né? Já Cristo dizia isso, né? Então é impressionante que a Trindade ela está em tudo, né? Não tem nada que não seja trino. Então para ter a paz, para ter a justiça, né? Precisa da verdade e o que Cristo ensinou é o caminho, né? E para chegar à justiça é por esse caminho, né? Então aí também nós temos que fazer essa correlação entre o que Cristo ensinou e o direito divino e a justiça divina, né? É o que nós estamos tentando fazer aqui, trazer de novo a justiça divina, restaurar a justiça divina no reino do homem, né? A gente tem que lembrar o ser humano dessas verdades todas que já foram ditas, né? Que já foram ensinadas e que o mundo passou por cima, não entendeu nada. Então agora é a era do entendimento disso, no sentido científico mais profundo, né? Porque imagina esse ser, né, filho de Deus, trazer o que ele trouxe, a grande possibilidade da humanidade viver em, como ele dizia, né, alegria em abundância. Alegria em abundância. Ele veio trazer essa grande novidade, a fórmula para viver isso. E muito simples. Muito simples. O que ele ensinava era simples. E a humanidade passou por cima disso como trator há 2000 anos. Né? Então agora a nossa função
dentro da ciência, dos argumentos científicos, a dizer, não, olha aqui o que está acontecendo. O que aconteceu, vamos lembrar o que já foi falado, ensinado, e que a humanidade não quis saber. Só esqueci de complementar, o caminho seria o amor, a verdade é a razão e a vida é a ação virtuosa, né? Então o caminho é o amor. Então aí pela razão, que é a verdade, a verdadeira razão, e a vida, que é a ação virtuosa, né? Que é o Espírito Santo, que é a estética, que é a consciência, né? Então é a vida. E eu diria, Rodrigo, que ultimamente, né, a gente vem falando muito nessa questão da paz. Então vamos lembrar que o Espírito Santo, a vida, a harmonia, a estética, é paz. Então quando a pessoa pensa em paz, muitos pensam numa coisa parada, paz, né? Uma pombinha voando, uma coisa de paz, assim meio, né? Mas a paz é a energia do ponto zero na física, na nossa física, é a mais poderosa energia que existe em todo o universo. Essa é a paz, é a energia do ponto zero que o Tesla falava. Quer falar? É equilíbrio, né? Equilíbrio. Vibração máxima, é a vibração máxima, que está vibrando tanto que parece parada. É a mesma inversão que a gente tem no conceito de inércia, né? Tem com esse conceito de paz, né? Porque a matéria, ela parece parada, mas ela está em extrema vibração para poder existir. E a paz é a mesma coisa, ela é o equilíbrio de todas as forças. Então uma pessoa muito calma, pacífica, é a pessoa que está mais em contato com o poder, com a energia. Né? E que é o mais vibrante. Isso, e é tão vibrante que nem se enxerga a vibração dela. A gente chama carisma, coisa. Eu acho que as pessoas confundem a vibração interna com agitação externa, né? Então aí nós vemos Cristo. Cristo, ele é o próprio ser, né? Ele é. Então, a paz é o ser, né? É viver o ser o ser plenamente. E Rodrigo, quando a gente imagina Cristo, né? Quando se é criança, é um ser de paz, né? A gente imagina um Cristo calminho, quietinho, assim, não, mas assim calmo, né? Mas Cristo é calmo mesmo, né? Quando a gente imagina Cristo, a gente não consegue imaginar Cristo agitado, andando para lá para cá. Ele é pura paz, né? Calmo. E vibração pura, né? Uma super vibração. Doutora Cláudia, eu estava pensando agora na estética, nas artes, né? A gente pode perceber como a música atual ela é muito agitada, tem um nível muito mais sensorial, né? E a música clássica, às vezes tem, por exemplo, músicas mais devagar, um adágio, mas às vezes tem Beethoven, por exemplo, é muito assim, mas ninguém se sente agitado, é difícil. Quando, por exemplo, a gente dá nas aulas Beethoven, os alunos se sentem vibrando. Então essa que é a ideia de paz. E talvez esteja ligada à ideia de paixão também, paixão no sentido bom, né? Para uma ação para o bem, uma vibração que é voltada a isso, né? Então a arte, acho que mostra, a música clássica, a arte clássica mostra muito esse aspecto, eu acho. E lembrando daquele parceiro sueco que escreveu um livro comigo, né? E ele dizia que quando ele ouvia música clássica, ele não conhecia ainda essa questão da resistência do ser humano, né? Dessa antivida no interior. Ele ficava tão emocionado que ele ficava com um fenômeno que fechava a garganta dele. E ele caía até no chão, no teatro. Não aguentava aquela felicidade, aquela vibração, né? Escuta, Rodrigo, como que chama esse ator, Will Smith. Will Smith. Ele é um caso que não aguentou. O pico da glória. Ele não aguentou. Coitadinho, né? Podíamos explicar isso para ele, né? Se tiver uma oportunidade, Richard Jones ou algum americano, alguém, ou qualquer brasileiro, enfim, que pusesse lá, não sei se ele tem Facebook, Instagram, e pusesse lá a explicação psicanalítica, Kep explica, né? Para ele entender o que aconteceu com ele. Eu estou pensando também em Nossa Senhora, né? Nossa Senhora era
paz, né? A gente não consegue imaginar Nossa Senhora nas aparições dela, uma pessoa agitada, né? Assim, né? Ela traz a paz, né? Ela traz a conciliação, a paz. O que falam dela, né, Rodrigo, é que ela é tão amorosa, tão meiga, que é impossível descrever quem a vê, né? Descrever a bondade que ela transmite, o amor maternal. E ela é chamada de Rainha da Paz. Rainha, né? da Paz. Nunca a gente pensou tanto em paz como agora, né? Então é impossível ter paz sem amor, né? Então essa paz aí que eles falam, para ter paz, preparem-se para a guerra. Então que paz é essa, né? Desta forma, a partir da sua vinda, a lei divina passa a ser tudo aquilo que Cristo dizia: eu sou. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4, né? Quer dizer, para o objetivo da lei, né, o objetivo é Cristo. Então, toda a lei, inclusive a lei que nós estamos falando de justiça, ou a lei, as leis escritas, o fim dela é o que Cristo falava. É esse triângulo que nós mostramos, né? É o amor, é a razão e a ação virtuosa. Isso é o fim, e essa é a verdade. É daí que nós extraímos a verdadeira sabedoria, para poder, então, desinverter o direito, restaurar o direito e estabelecer a parousia aqui na Terra. Ou seja, a partir de Cristo, a lei verdadeira passa a ser tudo aquilo que ele explicou e ensinou diretamente, e não mais fruto da interpretação da vontade divina, através dos juízes e profetas, como ocorria na era do Pai. Bom, esse slide, ele se explica, né? Então, a primeira fase, que é a era do Pai, o Deus Pai, então, ele se utilizava, né, dos sábios, dos juízes, né, para então ensinar, orientar o seu povo. Na era de Deus Cristo, Deus Filho, era ele diretamente, né? Então, ele, com a interpretação correta, com a visão correta, com a visão divina, nós entramos então na verdadeira lei, né? A partir de Cristo, a lei passou a ser o que ele disse, né? Então isso é uma mudança importante que ocorreu na humanidade, que saiu dessa intermediação entre Deus e os juízes e os sábios, para Cristo, que veio diretamente proclamar a verdade. E Cristo ensinava conforme ele agia. Por isso tinha autoridade para ensinar. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 26 e 29. Então aqui nós podemos perceber e ter a consciência, né, que em Cristo a essência e a existência são a mesma coisa, mesmo aqui neste mundo, né? Neste planeta, na questão, vamos dizer, material,
não só do Espírito, então a essência e a existência são uma só. Estão em perfeita ressonância, né, entre a vontade divina e a ação virtuosa. Né? Então isso, né, essa união que é quando Cristo disse eu sou, então ele tinha essa autoridade. E todo aquele que fala a verdade, né, que tem a sua existência conforme a sua essência, ele por si tem a autoridade divina, diferente do que acontece com o direito dos homens que acreditam que a autoridade vem do poder, que o poder que lhe atribui a força que ele precisa para então realizar, satisfazer as suas vontades invertidas, né? Na questão divina, a autoridade vem quando a essência e a existência são a mesma coisa, né? Quando existe essa ressonância entre ação e existência. E disso vem o verdadeiro poder. Então isso é uma lei divina, né? Então quem fala aí fora que precisa de poder para realizar as coisas é porque a existência dele não está de acordo com a essência. Então aí o direito precisa então artificialmente atribuir um poder, uma autoridade que é artificial, que não é verdadeira. Então desconfiem das pessoas que falam que precisam de poder para realizar qualquer coisa, porque o bem é isso, o poder do bem é isso, a existência de acordo com a essência, a virtude. Isso que algumas pessoas, né, falam, mas como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou realizar o bem? Eu estou numa multinacional que explora todo mundo, ou eu tenho aí uma família muito neurótica, não tem como eu realizar o bem. Como assim? Como você disse, o bem é ser bom 24 horas por dia. A gente não é, mas poderia ser. Então, se tem alguma coisa errada, é do interior para o exterior. E é essa mensagem do interior para o exterior. Inclusive a justiça, né, Rodrigo? Já na era do Filho, ela já vem com essa conotação. Justiça do interior, né? A justiça parte do interior do ser humano, e não de leis externas. Então, o bem, fazer o bem, realizar o bem, você pode fazer onde você está. E deve fazer onde está. Quer dizer, a justiça é o ser humano consigo próprio, né? É o seu interior. É ali, é com ele. Depois, Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos. Simples assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. Aí todo mundo começa a pensar, então, o que vai acontecer na parousia, né? Qual é a tendência da humanidade que nós já entramos, né, na era do Espírito Santo, mas o que é o caminho do direito? É ir o caminho de ter apenas essas 2 leis, né? Imagine a quantidade de leis que existem e nós podermos um dia, né, ter somente 2 leis. A Constituição do homem com 2 leis, né? Vamos supor a grande Constituição, a super Constituição que vai regir tudo embaixo, são essas 2 leis, né? Então, voltando para o slide, só gostaria de novo, aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, que é a bondade, de toda a sua alma, que é também a questão da teologia e o coração, e o entendimento, que é a ciência. Entendimento é o terceiro elemento, que é a consciência e a ciência, é a era do Espírito Santo. Então aí nós temos aí de novo o aspecto trino. Agora, né, para poder praticar isso, hein? Imagine só
Porque o ser humano não ama a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Então existem muitos obstáculos e para isso a psicanálise precisa entrar em ação para dissolver, né, esses obstáculos, trabalhar com eles, para conseguir superá-los. Porque no dia que o ser humano conseguir cumprir esse primeiro mandamento, ele, como nós somos hoje, a gente explode de felicidade. Como aconteceu com aquele padre lá que viu Maria, né, em Garabandal. Ele viu Maria e ele disse que ele foi tão feliz, que no dia seguinte ele morreu. A estrutura física dele não aguentou. Tanta felicidade. Então vamos nos preparar, hein, gente? Vamos pouco a pouco, bit by bit, aceitando, né? Tentando chegar nessa lei. O que é isso? Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Nossa, vamos... Pois não, por favor. E é interessante, né, que o amor, a gente pensa que é assim, gostar de Deus, gostar do próximo. E não, amor é ação, né? Não existe amor só no sentimento. Então, eu acredito que esse amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e tudo, é a questão de agir o tempo todo em função de Deus, né? É mais ou menos isso que eu penso. Ou mesmo, né, Ortiz? É uma questão de ser em Deus. O ser, ele engloba ação, sentimento, entendimento, tudo. Intuição, consciência. É tão incrível a riqueza do ser que a gente nem consegue explicar, né? Acho que amar a Deus nesse primeiro mandamento é um momento, então, que o ser humano consegue ser. E sendo, ele vai fazer tudo isso. Ciência, bem, beleza, arte, cultura, caridade. Ixi, a gente nem imagina como que pode ser essa parousia um dia. Parousia a gente chama esse reino divino, né? Não é assim o advento somente como muitos veem, é o advento de Cristo, mas a gente vê como esse reino, a Jerusalém celeste, sendo vivida na terra. Doutora Cláudia, eu queria, relembrar o Gioacchino da Fiore, já que falamos muito da questão do entendimento da época da inteligência espiritual, né? Só que, claro, ele era um teólogo, então ele não chegou, mas ele captou o que o Dr. Kepper realiza através da questão da interiorização e da conscientização. Mas o próprio Gioacchino falava que esta parousia, esta era, seria a era da interioridade. Então, que de alguma maneira, sem se afastar dos ensinamentos de Cristo, pelo contrário, o ser humano, ele entraria, digamos assim, nessa sintonia, digamos, né? Até para usar um termo energético. Então, acho que é muito bonita essa questão, porque mostra que, de alguma forma, essa questão da transcendência, o ser humano, ele transcende espaço e tempo, quando estiver ligado aos universais, esses elementos. Então, Cristo trouxe a palavra e depois o ser humano, cada um, bit by bit, vai interiorizando esses aspectos, né? Então, eu acho bonito, muito bonito. Professor Sidney. Eu estava pensando aqui, né? Nem o cristianismo não realizou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Alguns grupos talvez tenham se aproximado um pouco, tem sua importância histórica, mas realizar de fato isso nunca foi realizado. E isso que a senhora colocou dessa necessidade do interior, me parece que é a base de tudo mesmo. Se a gente não se vê, não vê a própria trabalho, lidar com os próprios erros, vê que escolhemos pelos demônios muitas vezes, isso não é possível. Fica uma coisa externa. É como o exercício religioso nas religiões. Muitas vezes é uma coisa externa, até social, não é uma coisa de vida interior, de consciência. E eu estava pensando nisso, quando a senhora falou, né? A necessidade da conscientização. Isso é uma oportunidade de, finalmente, a humanidade realizar esse mandamento de Cristo. E aí, ser justo. Porque o ser humano interiorizado é um ser humano bom, já dizia Agostinho, né? O homem interiorizado é um homem bom. E é justo. Então, a justiça, professor Rodrigo,
E ela não pode ser realizada se não for a partir da bondade interior da pessoa, né? Imagina, esses juízes aí malévolos, cruéis. E aí muitos pensam na dificuldade que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí me veio que no dia que nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, aí eu acho que é quase que automático, né? Amar o próximo, né? Porque é uma consequência, amar a Deus é amar o próximo, né? Não tem como. O senhor está... o senhor está vendo aí que nessa frase estão as 3 virtudes capitais? A fé, a esperança e a caridade. Né? Estão aí nessa frase aí, desses 2 mandamentos. Então, vamos continuar? E aí é o que o Ortiz disse, né? Que amor é esse? E o que significa amar? A maior parte das pessoas pensa ser o amor um sentimento teórico, dirigido para aqueles de quem gostamos. Continuando-se neste vazio indefinidamente. Creio que o amor é sempre um movimento, uma ação, um contato, uma procura, um relacionamento, uma atitude, um comportamento. Isto é, ele não existe em si, mas em forma de conduta. Norberto Kepp, livro Trilogia. É o que nós estávamos falando antes de começar o programa, né? Que é a questão do relacionamento. Então a pessoa se isola quando a pessoa está isolada, né? E a sociedade vai nesse sentido do isolamento, isolar a pessoa que tem problemas. Esse isolamento é doentio, porque não tem nada a ver com a questão da consciência, né? Porque o amor é essa busca e não se esquivar dessa busca ou se isolar, né? Que poético, não? O quê? Isso tudo. Sim. Esse assunto pura, é poesia. Essa frase de Kepp aí é poesia pura, né? Nossa. Então, e foi escrito no livro Trilogia, né, doutora Cláudia? Um daqueles livros antigos. Aliás, esse livro... Um dos primeiros. Esse livro traz a trialética que o Rodrigo fala. É impressionante. Pode ver que não existe só o sentimento sozinho, ou só o raciocínio sozinho, ou só a ação sozinha. São os 3 juntos, né? Senão a pessoa fala, eu amo, mas e daí? Ama, mas não tem ação, não tem razão, né? Ou então a pessoa fala, eu sou verdadeiro, mas não fala a verdade para ninguém, não ama, né? Então é os 3 juntos. Esse livro ele escreveu antes da libertação. Quer dizer, ele estava no início da elaboração da escola de pensamento dele, né? Então eu me lembro que ele mandou isso para um professor, esse livro para um professor ler. Ele disse que o professor respondeu, ele disse, eu não consigo continuar lendo, parece que eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, por causa dessas combinações trinas que ele faz no livro. Tudo é 3, tudo é 3, tudo é 3. Então, a passagem de um pensamento dialético para um trilético ou trialético, trino, né? Algumas pessoas que têm muita resistência vão sentir como se estivessem enlouquecendo, né? Aliás, isso é uma coisa que acontece no processo analítico. Se a pessoa tem muita resistência, ele acha que a análise está fazendo mal, que ele está ficando cada vez mais confuso, não está entendendo o que está acontecendo com ele. E esse é o problema do acadêmico, né? O acadêmico, ele é assim. O acadêmico, ele gosta da dialética, porque não precisa entrar na ação. Então a pessoa pensa assim, amor e razão para chegar no terceiro elemento. Não. Se você não tem o terceiro elemento, você não chega em nada. 2 elementos não levam ao terceiro, somente os 3. Por isso que na era do Espírito Santo é necessária, porque aí se completa. Não é que uma fase leva a outra. É que ou você tem as 3 fases, ou você não tem a verdade. Ou você tem os 3 elementos, ou você não tem a verdade. Embora aqui na existência
ficou diferente, né? Houve essa cisão da essência, então houve essa quebra. Mas na origem, ou você tem os 3 elementos, ou você não chega na verdade. Então o acadêmico, ele acha que, eu imagino que na igreja, os padres, os bispos, as pessoas que estão nessa área também, né, acreditam que só na ação, quer dizer, só no amor ou só na razão, eles estão com Deus, né? E não que precisa desses 3 elementos, sem os quais não chega na verdade, não chega no amor, né? Ou na razão. Assim, Cristo ensinou que a verdadeira lei é o amor. E Kepp mostra que o amor é a ação boa, bela e verdadeira. Ou seja, é servir a Deus fazendo a vontade divina. Então nós estamos chegando na conclusão da parte 2, né, dessa aula, né, da era de Deus Filho. Cristo tratava todos como seus irmãos. Por isso, nesta era, a humanidade já pode ser considerada como adolescente, já com um pouco mais de condições de entender o verdadeiro significado das leis divinas, e não mais como uma criança, como na era de Deus Pai. Ao se afastar das leis divinas, a legislação produzida pelo homem desviou-se dos chamados universais, entrando nos particulares, vontades e interesses. A lei verdadeira, apresentada por Cristo, é uma lei universal, baseada na razão perfeita, que é aliada ao amor e colocada em prática na virtude, ação boa, bela e verdadeira. Na era de Deus Filho, Jesus Cristo trouxe uma nova concepção de justiça, através da conscientização e da interiorização, unindo a razão ao amor e ensinando a verdade, sem aplicar as punições que eram esperadas pelo povo, devido à projeção que faziam da própria maldade em Deus, distorcendo a lei divina e a noção do que é a verdadeira justiça. Na verdadeira justiça, não há que se falar em punição, mas sim em castigo na sua verdadeira concepção, conforme veremos na próxima aula. Jesus Cristo, o Verbo Divino, João 1:14, realizou a união da filosofia ao amor de Deus Pai, apresentando à humanidade a razão perfeita e a ação pura, assim preparando-a para a predita era do Espírito Santo. Então agora nós propomos essa reflexão final, né? Desde que Cristo trouxe-nos a revelação, o ser humano tem feito tudo para provar que ele não estava certo. Seja no pensamento filosófico, na ciência atual e até mesmo na teologia, existe essa preocupação fundamental. O ser humano não quer ver que está cometendo o pecado original durante toda a sua existência. Isto é, tornando uma atitude de oposição ao Criador, à vida, ao amor e à felicidade, não querendo receber o que é bom. O incrível gozo que há no ser divino. Estamos diante do mais incrível palácio de delícias e venturas e recusamos ingressar nele,
para usufruir e o que nem os mais belos sonhos são capazes de revelar. Só por um motivo: a recusa em admitir que Deus é melhor, o dono e senhor de tudo que existe. Norberto Kepp, O Reino do Homem, 1984. Impressionante, não? Então aí nós, nessa reflexão final, é uma reflexão de cada um, cada um dos alunos, de todos os que leem, né? Essa reflexão é olhar para o seu próprio interior. Mas com relação à justiça divina, né? Só voltando ao slide, com relação à justiça, nós temos que ter essa responsabilidade, não? A virtude, a responsabilidade gera a virtude, né? Então, na aplicação da justiça e ter esses conceitos, né, não cabe mais o vício, cabe somente a virtude, porque o amor, a razão, a espiritualidade, a ação virtuosa, a consciência, só cabem dentro desse aspecto, né? Não tem outro. É uma responsabilidade de nós todos, quando tomamos esse conhecimento, né, de ao aplicar a justiça, no campo do direito principalmente, a gente não tem outro caminho senão esse, né? E o nosso maior problema é a recusa do bem e de Deus. Então, se as leis não trazem a justiça, é porque elas estão recusando a vontade de Deus, né? É a base de tudo, né? Então é isso. Talvez responder a umas perguntas, né? Aqui tem alguns comentários interessantes, bonitos, vale a pena a gente fazer. Eu queria também lembrar, professor, que esse livro que foi escrito em 84, ele foi terminado totalmente para a nossa mudança para os Estados Unidos, para Nova York. Dr. Kepp terminou, ele colocou como uma data: vou terminar esse livro e vou levar essa ciência para os Estados Unidos, porque essa ciência, todos eram unânimes em dizer, essa ciência merece ir para o mundo, para ajudar o ser humano. Se nós ficarmos somente aqui no Brasil, no fundo da América Latina, dificilmente essa ciência irá para a Europa, para os Estados Unidos, para o Oriente, e que todos merecem conhecer essa ciência. E naquela época, Nova York era o centro do mundo. Nova York era o país que ditava a moda, e os Estados Unidos, para todo o mundo ocidental e também até oriental, né? Então, fomos para lá com esse espírito, com essa vibração, com essa noção, levando isso para que o povo americano pudesse receber essa mensagem, essa trinova, né? Uma super boa nova, e que eles, vivendo isso, levassem para o mundo. Nós podemos verificar que o que aconteceu foi uma reação profundamente patológica e invertida, e em vez de que esse trabalho se difundisse, ele foi brecado. Ele foi violentamente brecado lá em Nova York. Hoje a gente assiste com pesar a decadência do povo americano e dos Estados Unidos, a destruição dessa nação. É com pesar que nós assistimos isso, mas psicologicamente falando, psicanaliticamente falando, dá para explicar o que aconteceu. Estamos aqui de volta, em São Paulo, e aqui continuamos a realização dessa ciência, e agora, utilizando inclusive da internet, daqui a gente pode lançar essa mensagem para todos aqueles do mundo que o aceitem e o usufruam. Eu me lembro, né, que Cristo trouxe a boa nova para os judeus não receberam, e ele foi para os outros povos, né? Da mesma forma aconteceu agora, a gente levou essa ciência do Espírito Santo, vamos dizer assim, para os Estados Unidos, para o povo americano rejeitou, atacou, e agora ela vai para todos os povos. Está indo para todos os povos, né?
E os brasileiros estão sendo um instrumento muito interessante para ajudar nesse trabalho. Então, a Maria Pelicano aqui, professores, ela diz o seguinte, ela fez vários comentários. Só nos momentos de muita paz interior eu consigo escrever poesia. Ela é poetisa. Melhor, receber as ideias poéticas. Também esse fim da lei, ação virtuosa no amor e verdade, é o mesmo que tem de ser aplicado à economia, à lei da casa, para desinvertermos. Nesta aula, abordando a lei segundo a ciência trilógica, experimentamos uma vibração incrível de plenitude, do encontro de nós conosco e de nós com o nosso ser e com o ser divino. O Sr. Fábio Neri diz o seguinte: bom dia, vemos esse fenômeno da aceitação do bem no restabelecimento dos enfermos, que quando aceitam a sanidade, melhoram muito, alcançando a cura, e do contrário, pioram muito, chegando à morte, se não aceitam, né? E tem Gilbert Gambucci, que fala que parece que a paz é como o centro de um twister, tornado, que é bem calma e cheio de energia, poderoso mesmo. Então vamos agradecer aos nossos professores aqui, a turminha do Sejur, que trabalham nessas UAs, e aos professores, agradecendo a todos, e vamos ver se no sábado que vem, então, podemos dar continuidade ao nosso curso, entrando, então, nessa fase tão impressionante que é a Era do Espírito Santo, que é a Era da Justiça por excelência, anunciada por Cristo. Tchau, gente! Um bom fim de semana!